Está no ar o primeiro programa do podcast do Corecon São Paulo, Papo de Presidente. Eu sou a Denise, jornalista do Corecon São Paulo, e eu tô aqui hoje neste primeiro podcast do Corecon com eles, presidentes. Como o próprio nome do nosso programa diz, a gente vai bater um papo. Haroldo da Silva é o atual presidente do Corecon São Paulo, idealizador desse projeto, vai conduzir essa conversa e todas as outras que a gente vai ter com economistas que estiveram à frente da nossa instituição. Sejam muito bem-vindos, Haroldo, os nossos primeiros convidados, Pedro Afonso Gomes. O Pedro foi presidente em 2010, 2022, 23 e 24. Luiz Barsi Filho. O Barsi foi presidente do Corecon em 2019, 2020 e 2021. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Presidente. Haroldo. Obrigado, Denise. Obrigado, presidente Barsi. Obrigado, presidente Pedro, por estrearem aqui essa conversa. A minha ideia, junto com o pessoal da comunicação, ao bolar esse bate-papo aqui, é que a gente possa mostrar a importância do nosso conselho, a importância das pessoas que ocuparam a cadeira de presidente e, mais ainda, deixar um legado para as futuras gerações, mostrar a relevância disso e fazer com que bons outros economistas e mulheres economistas estejam à frente da nossa instituição. Então, estou muito contente em estar aqui com vocês. Eu já tenho aqui algumas provocações. Então, acho que a primeira delas, né, passando para o Barsi e depois para o Pedro. Barsi, você evidentemente é muito conhecido como um investidor de sucesso, uma pessoa muito relevante na economia nacional, mas para quem por acaso não o conhece, que vai assistir isso aqui, se apresenta um pouco, diz quem você é. Bem, eu sou uma pessoa que atua há 57 anos no segmento acionário, é isso? E sou uma pessoa hoje, porque o mercado assim definiu, uma espécie de referência de mercado, né? Porque eu, através da participação, através das aquisições, nós fomos progressivamente assumindo parcerias, não é isso? E a minha filosofia de mercado sempre foi a seguinte: nunca ser dono de um pequeno negócio, e sim parceiro de um grande negócio, né? Então, esse tipo de procedimento, ele culminou com nós adquirindo ações de inúmeras empresas, não é isso? E, por conseguinte, acabando por ser parceiro até significativo de algumas empresas, né? Hoje, eu já fui parceiro mais forte de uma empresa chamada Eternit, que o Pedro Afonso conhece bem, é uma empresa do segmento de materiais de construção. Eu nunca esperava, né? Porque não programei, mas eu sou um dos maiores acionistas pessoa física do Banco do Brasil. Eu tenho uma participação relevante no Banrisul, uma outra participação relevante no Santander, outra participação relevante num outro banco de menor expressão, chamado Banco de Minas Gerais, que é mais conhecido por financiar clubes de futebol, não é isso? E é isso aí. Tem uma participação expressiva também na Klabin, não é isso? Sou um dos grandes acionistas da Unipar. Então, o que eu consegui amealhar no mercado através de comprar ações e assumir essas participações é o que hoje eu represento, né? Então, em virtude disso, eu acabei sendo aí proclamado, né, como uma referência de mercado. Mas ainda nós continuamos estudando, participando do mercado, né? E a gente tem coisas muito interessantes para falar sobre o mercado, né? Algumas posturas que contradizem de forma assim, radical alguns conceitos, não é isso? Por exemplo, o conceitual de mercado de valores é que o mercado é feito ou foi concebido para os ricos, não é isso?
Na realidade, o mercado de valores ele foi concebido para os pobres. Maravilha. Eu quero que o senhor guarde essa história aí, que a gente vai avançar nela aí. Vamos Por avançar quê? nessa história. Porque eu conheço algum, inclusive eu, que fui pobre e hoje eu sou rico, não é? E eu conheço muitos ricos que perderam muito dinheiro no mercado e acabaram ficando pobres. Então, o conceitual tem que ser, assim, modificado, né? Tá certo? Maravilha. Mas estamos aqui à disposição para outras perguntas que se fizerem necessário. Maravilha, fico muito feliz. E uma coisa que o senhor não mencionou é a humildade que tem de falar que é um economista muito importante para o Brasil, mas ter atendido aqui o nosso convite, alguém muito acessível, então uma pessoa de ótima índole, alguém que a gente realmente quer ter por perto. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui tendo isso. Quero provocar o Pedro aqui agora. Pedro, se apresenta, quem que você é para... Claro, os economistas, né, especialmente os economistas de São Paulo, e muitos dos seus alunos, você vai falar sobre isso, conhecem você, mas se apresenta para o público de uma forma geral, Pedro. Sim, tenho 65 anos de idade, trabalho agora em maio, completo 58. Trabalho voluntário, meu pai não me obrigou a trabalhar, não. Mas eu trabalhei primeiro em uma lanchonete dele, num restaurante, numa mercearia, depois eu quis ir para um lugar maior, em que eu pudesse crescer na carreira. Trabalhei numa consultoria de engenharia. Na época, Barsi, em que se fazia muitas usinas hidrelétricas, Oh, hidráulicas, então tinha um conhecimento muito grande daquilo, acabei sabendo. Depois, para uma grande empresa de comércio, que foi as Casas Pernambucanas, também aprendi vários processos lá. Fiquei pouco, 1 ano só, mas aprendi muito. E depois 15 anos no Banco do Brasil, onde comecei como escriturário, terminei como superintendente regional, exerci função de assessor da presidência e gerente geral de algumas agências, presidente da Associação dos Gerentes no estado de São Paulo, que naquela época tinha 500 pessoas, mais ou menos, 500 gerentes. Depois saí e há 31 anos eu montei a minha consultoria, que faz reestruturações. Primeiro foi reestruturação, depois comecei no campo da perícia. No campo da perícia eu já tenho aí 13 mil laudos feitos, trabalhei para cerca de mais ou menos umas 1.200 empresas, umas quase 3 mil pessoas físicas, atuo para quase 500 advogados no Brasil todo, dou aula na área de perícia, avaliação, reestruturação, e brigo com esses bancos, quase todos esses bancos que o Barsi é acionista, eu brigo com eles, não todos, né? O de Minas ainda não localizei operação nem vida, não, mas o resto está tudo bem assim. E trabalho para empresas também, trabalho para empresas que o Barsi é acionista, porque me contrataram, não por indicação do Barsi, eu já trabalhava antes de conhecer o Barsi. Presidente Barsi, a gente já vai voltar para o mercado e tal, mas você ocupou a cadeira de presidente lá do nosso Conselho Regional de Economia. Qual foi o seu maior desafio naquele instante e que, de uma forma, lhe fez aceitar a missão de conduzir os economistas daqui do estado de São Paulo? Qual foi o principal desafio? bem, nós enfrentamos um desafio de tentar remover alguém que havia se consolidado na presidência, né, e na gestão do Corecon, não é isso? Alguém que passou a ser contestado, que passou a ser, assim, de alguma forma, assim, ser contrário aos destinos do Corecon, não é isso? Esse provavelmente possa ter sido a minha maior conquista, porque na verdade não foi uma conquista minha, foi uma conquista do Corecon, tá certo? E paralelamente a isso, nós tivemos a oportunidade de, pela facilidade da minha atividade, que é no mesmo edifício, eu provavelmente, por questões de facilidade, eu compareci todos os dias ao Corecon. Então, eu me integrei
realmente dos problemas que o Corecon apresentava, não é isso? E nós tivemos oportunidade de resolver alguns problemas razoavelmente sérios que estavam encravados e que não tinham prosseguimento. Um deles foi criar a televisão, né, do Economista, tá certo? Que hoje, até hoje ela funciona. Ótimo legado. Nós reformamos e ficou muito bonito uma casa que o Corecon possui, um imóvel que possui no Pacaembu, que acabou sendo revitalizado, não é isso? De uma forma normal. O Corecon possui um outro conjunto do edifício Grande São Paulo, onde é a sede do Corecon, que era um conjunto que estava depreciado, depredado, né? Nós conseguimos fazer com que ele fosse locado e naquele local a gente conseguiu um espaço, né? Que eu criei, o espaço do Economista. Um coworking ali, né? Porque eu, na minha opinião, eu interpretei que o Economista devesse seguir a carreira, aqueles que tiverem, evidentemente, a propensão para isso, né? Seguir a carreira financeira do mercado de capitais, que é uma atividade que você pode exercer sem ter nenhum problema, né? Sem ter nada que você tenha que ter o beneplácito de um governador, né? Uhum. De um prefeito, entendeu? Então é uma coisa livre, tá certo? Esses foram alguns dos elementos que a gente criou, alguns dos procedimentos, né? Conseguimos fazer um simpósio, não é isso? Uhum. Que teve um sucesso muito grande. E a locação desse imóvel lá no conjunto Grande São Paulo, até hoje ele está locado, ele foi totalmente reformado pelo locatário, não é isso? Que transformou aquilo num conjunto maravilhoso, que está até hoje lá, e lá é onde tem o espaço do Economista. Então, nós conseguimos, de alguma maneira, fazer algum benefício no sentido de criar uma receita permanente para o Corecon, e nunca processando gastos como as gestões anteriores haviam consumido, né? E é isso aí. O saneamento econômico do Corecon começou ali com você. Presidente Pedro, qual foi o seu maior desafio ali no Corecon quando você chegou? Lembrando que você sucedeu, né, o nosso presidente Barsi aqui, que já deu um pontapé fantástico para a melhoria e a mudança de patamar do Corecon. É muito importante salientar que essa minha segunda passagem pela presidência, porque eu já tinha sido presidente em 2010, foi todo com apoio em cima daquilo que o Barsi tinha feito. Em 2019, nós conversamos, eu acabei entrando para o conselho, ele já me escolheu como vice-presidente em 2020 e 2021. Nessa altura, eu ainda era presidente do sindicato, eu fui 8 anos presidente do Sindicato dos Economistas, e fiquei como presidente enquanto vice-presidente. Tentamos ajustar tudo, o Barsi teve grandes dificuldades internas, porque ele ainda não tinha maioria dentro do plenário, e a gente foi construindo essa maioria para que ele pudesse realizar o que ele realizou, que foi, por exemplo, um grande passivo, né, Barsi, que nós tivemos que pagar de coisas erradas de lá de trás, não havia mais como não pagar. E quando eu assumi em 2022, a meta era reorganizar, tornar mais ágil a máquina do Corecon, considerando os próprios recursos humanos e tecnológicos que nós tínhamos. Então, já faziam 13 anos que não se renovava o equipamento. Nós tínhamos lá notebooks, computadores e tal, e tínhamos um sistema que ainda trabalhava algumas máquinas com Windows 7, né, que era de 2007, alguma coisa assim. Fizemos isso,
retreinamos, demos motivação para os funcionários. Acho que isso é um ponto fundamental. Reestruturamos algumas coisas, entre os quais o departamento de comunicação, a Denise assumiu, primeiro como assessora, depois como coordenadora, reorganizamos a presidência, etc., demos condições, e aí também realizamos vários eventos que foram positivos para os economistas. Em 2021, como disse o Barça, nós tínhamos feito o Congresso Brasileiro de Economia inteiramente online, porque nós estávamos ainda na pandemia. E foi bastante significativo, um evento com 5 palestras simultâneas, era uma coisa muito bem feita. Em 2022, então, nós resolvemos fazer um Congresso Paulista de Economia, que foi ali no Teatro da FECAP, e a gente conseguiu também, de alguma forma, aliás, desculpa, eu estou falando errado, o primeiro não foi no estúdio ainda, mas fizemos online este. E depois, 2023, que foi o segundo ano, nós tivemos o grande ano dos 70 anos do Corecon São Paulo. Então, nós realizamos muitos eventos. A Denise está aqui, não vai me negar, porque ela trabalhou muito, né, toda a equipe, reunindo as pessoas mais antigas, premiando as pessoas, indo ao interior e fazendo eventos significativos, Assembleia Legislativa e outros eventos. Em 2024, fizemos o segundo Congresso Brasileiro de Economia, também rememorando os 90 anos da primeira turma de economistas no Brasil, que era da FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Nesse meio tempo, uma reformulação completa da estrutura interna do Corecon, com as comissões, com as lives e tal, tanto que, chegando ao final da minha gestão, existiam 600 vídeos de alta qualidade que poderiam ser melhor utilizados. E aí foi criada, então, uma passagem para uma exposição disso mediante inscrição, mediante certificado. Então, isso dá uma qualidade enorme para o trabalho do economista, porque ele ouve especialistas, e não é só do Brasil, nem só de São Paulo, nem só do Brasil, nós trouxemos pessoas do exterior, né? Ainda esses dias eu estava revendo, aí foi de 2021, o Masi, que veio, que fez uma palestra, e várias outras pessoas importantes. Então, nesse final de ritmo, a gente estava num ritmo bastante acelerado, tanto na máquina, quanto na comunicação, quanto nos eventos, e foi possível, a partir daí, outras atividades também foram enriquecidas nesses últimos 2 anos, 2025, com o presidente Odilon e agora com você, presidente Haroldo. Maravilha, Odilon vai ser um dos próximos entrevistados aí. Presidente Barça, queria agora avançar para um outro tema, né? Com a experiência que mostrou, não precisa nem ser focado aqui no Corecon, mas se quiser mencionar isso também, qual a maior lição da sua carreira, nessa carreira de sucesso que você teve aí? Qual a maior lição, assim, para a gente inspirar os meninos e meninas que vão ser economistas, alguém que quer deixar um legado, assim como vai deixar? Qual foi a maior lição aí? Conte um caso para a gente aí. Não, nós tivemos inúmeras lições. O mercado, ele gera um aprendizado fantástico, não é isso? E na razão direta em que você participa, você vai assumindo novos conhecimentos, não é isso? E vai assimilando algumas práticas que, na verdade, deveriam ser fundamentais para o desenvolvimento do mercado, mas que, infelizmente, ainda não são. Uma das coisas que eu interpreto ser bastante importante é a condução que o nosso governo propõe ao mercado de capitais, não é isso? O nosso mercado de capitais, hoje, ele é assolado por alguns mecanismos que realmente têm prejudicado a participação da empresa, não é isso? Em assumir compromissos com a democratização do capital.
Um deles, do meu interpretar, é a alocação de ações, que tem permitido com que grandes instituições loquem ações e operem vendidos, não é isso? E com isso, então, exerce uma pressão sobre os preços. Aluga a ação, não precisa comprar, e aí isso Vende, derruba o preço dela no derruba final. o preço. Então, e veja bem, isso não é ilegal, porque se eles fazem isso com tanta assim, objetividade, né? A coisa não é ilegal. O que precisaria, talvez, era se rever alguns mecanismos, né? Que pudesse Só o Brasil tem isso, Barsi, ou não? Não, nos outros países tem. Só que nós somos um país que não temos uma quantidade de pessoas, é isso, que operam no mercado de valores. Provavelmente, talvez por orientações de que o mercado é um mercado que vai deixar o cidadão pobre, que é um mercado de renda variável, que ele oscila e que vai perder, entendeu? Então, essa tese aí, que ela é divulgada por interesses de outras instituições, eles acabam por, ou pelo menos acabaram por produzir um certo temor no mercado, não é isso? Quando, na verdade, isso não condiz com a realidade, né? Lamentavelmente, Lamentavelmente, alguns imaginam que o mercado financeiro parece o mercado de bets e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada né? que ver com a outra. Então, o mercado é que nem eu costumo dizer, o mercado de valores, ele foi feito para você ter a possibilidade de investir na geração de riqueza, né? E o que ocorre? Se você quiser ser sócio de uma empresa, você não tem condições de chegar na porta da empresa, bater e falar, eu quero ser sócio. Você tem que fazer através do quê? Através de compra de ações. Então, a grande realidade é uma só. Você não está aplicando os seus recursos na bolsa. Você está aplicando os seus recursos numa empresa, de preferência de capital aberto. E a aquisição das ações é que pode te conduzir a ser parceiro daquela empresa, está correto? Então, eu vejo essas dificuldades. Não há uma prospecção de um crescimento na Bolsa de CPFs que queiram investir. A maioria dos CPFs que entram para investir. Tá certo? Maravilha. Essa provavelmente talvez possa ser a razão principal de fazer com que o movimento da Bolsa tenha diminuído bastante, né? Ou porque o camarada perdeu tudo que tinha, ou porque ele cansou de perder. Tá entendendo? É isso aí. Presidente Pedro, qual foi a maior lição, então, na sua carreira? Nessa brilhante carreira de ajudar empresas a se recuperarem, de trazer valor aos negócios, de fazer com que a disputa pelo parco dinheiro seja mais equilibrada também pelo lado dos devedores. Qual a lição que você conta para a gente? Presidente Haroldo, eu estava aqui pensando enquanto o Barsi falava, e evidentemente são muitas e muitas lições. Mas eu vou usar uma figura que acho que vai resumir todas, que eu usei ontem ao terminar o meu curso de perícia judicial, extrajudicial e arbitral, falando para os alunos, que são evidentemente bem mais novos do que eu. E eu usei a figura de uma narrativa, de uma atriz que está na internet, eu até compartilhei, e ela falava sobre o diálogo que ela teve com o avô dela. E perguntou ao avô dela, mas o senhor está casado com a avó há 60 anos. Como é que o senhor consegue amar a mesma mulher durante 60 anos? Aí ele falou, mas eu não amei a mesma mulher 60 anos. Ela se espantou. Mas aí ele explicou, não, é que todo dia ela se modifica. Todo dia o pensamento dela muda, as características mudam, a personalidade muda, e eu fui acompanhando essas mudanças. Então, todo dia, eu amo uma mulher nova. E eu falei isso para os alunos ontem. Olha,
A carreira que nós seguimos de economista, de gestores, de professores ou de outra coisa qualquer, ela é absolutamente singular, porque todos os dias nós aprendemos coisas novas. E esse aprendizado diário é que nos faz mais cada vez apegar ao que nós fazemos. Porque se fosse rotina, todo dia fazer a mesma coisa, eu nunca gostei disso. Eu fui promovido várias vezes no Banco do Brasil. Eu não sei se é porque eu era bom ou se eu ficava preocupado de ficar fazendo sempre a mesma coisa, então eu pedia para o chefe, tem outra coisa para fazer? E ia fazendo. E eu ia sendo promovido, né? Assim, rapidamente. Naquela época era rápido chegar gerente com 31 anos. Eu fui o gerente mais novo do Banco do Brasil durante 5 anos, até eu sair. Não tinha gerente mais novo que eu de idade. Aham. Então, naquela época eu fui bastante rapidamente. E aí, que eu quero dizer assim, esta magia, que eu diria, que é você compreender a vida todos os dias de modo diferente, como ela efetivamente é que dá a possibilidade de você trabalhar e também viver a vida, né, com as pessoas, e que dá esse ânimo para você continuar trabalhando no mesmo sentido, com a mesma pessoa ou com as mesmas pessoas, mas vendo de forma diferente. Maravilha. Quer fazer alguma pergunta, Quero. Denise? Eu quero falar um pouquinho sobre a minha área, que é a comunicação. O senhor não tem rede social, né? Não. Eu queria que o senhor contasse pra gente como é que era no Corecon São Paulo essa comunicação com os economistas, essa comunicação que a gente faz hoje através das redes sociais, do WhatsApp, que é rápida, que é imediata pro lado bom e ruim, né? Como é que era essa comunicação? O jornalismo antes a gente tinha ali um assessor de imprensa, né? Mas, enfim, não tinha rede social. Então, eu queria que o senhor contasse como é que era essa comunicação com o público-alvo do conselho, que são economistas e estudantes. E como é que o senhor vê essa comunicação, rede social, essa coisa tão... A gente não está falando de uma época tão distante, né? O senhor foi presidente em 2019, 2021. mas a coisa evoluiu tão rápido. Evoluiu bastante. A nossa comunicação, normalmente, ela era exercitada via, até eu brincava, eu falava foguetinho, nós mandávamos O folhetim. que eram e-mails, a gente ia se comunicando com isso. Nós tínhamos uma área de comunicação boa, mas a área de internet era muito, muito assim, atrasada. Nós não tínhamos um equipamento de primeira grandeza, e a nossa comunicação, ela exigiu mais esforço da nossa parte, não é isso? E da parte da pessoa que cuidava dessa comunicação, que era o Hélio, né? Uhum. O Hélio era um cidadão que tinha uma ascendência muito, muito intensa, muito conhecido, né? Uma pessoa de excelente índole também, e uma pessoa que colaborou sempre bastante com a minha administração. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte: mesmo antes de ser presidente, eu tive a oportunidade, por força daquilo que eu sempre fiz, ou fiz durante muitos anos, criar uma função chamada consultor econômico-financeiro independente, não é isso? Que acabou sendo inserida na lei do economista, não é? Por quê? Porque eu sempre interpretei que a minha trajetória pudesse ser um exemplo para outros economistas também seguirem. Pode ter Eu certeza. espero que sim. Para além da Luíse. A Luíse, ela é minha filha, evidentemente, e hoje ela desenvolve um projeto que eu elaborei em 1970, não é isso? Quando, na ocasião, boa parte dos fundos de previdência privada quebraram, né? Alguns fundos, assim, de nome, que, né, o Montepio da Família Militar, GBOX, Pereira Barreto, Providence e outros que eu não me lembro agora. Então, a gente ficou, assim, extasiado, né, com a possibilidade de
nunca consegui uma boa provedoria, que é uma aposentadoria, né? Aí a gente tentou, de alguma forma, buscar uma alternativa que pudesse nos contemplar e contemplar a todos de uma forma mais assim, mais conveniente, né? E a gente acabou então pensando assim: se o cidadão tem que contribuir para com o INSS, né, a Previdência, durante 30 anos, por que não comprar ações durante 30 anos, 1.000 ações por mês, né? E eu acabei fazendo um trabalho, onde eu tenho esse trabalho, né, isso, mostrando o desenvolver de se comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos, e o resultado disso o meu desempenho no mercado, né? Então eu tenho procurado mostrar o seguinte, que esse projeto, se ele foi pertinente para mim, ele pode ser pertinente para qualquer um, não é isso? Então, o que que eu fiz? Interpretando que o governo ele não promove uma, uma cultura de investimento suficiente para o cidadão brasileiro, eu direcionei esse meu projeto, que se chamou na época Ações Garante o Futuro. Era a expectativa que eu tinha que, em comprando ações, eu podia consagrar o meu futuro em termos financeiros, não é isso? E, na verdade, isso aconteceu ao longo do tempo, e todas essas participações que eu nunca projetei, elas acabaram sendo a consequência desse procedimento, tá certo? Então, eu passei esse projeto para ela, e ela constituiu uma nova empresa chamada AGF, não é isso? E ela promove o quê? Ela promove uma cultura de investimento no segmento de ações, porque é o caminho, na minha opinião, mais curto que você tem para um dia conseguir uma provedoria assim de sucesso, né? Maravilha. Tá correto? Então, há pouco tempo atrás, eu dei uma palestra para um pessoal do Banco do Brasil, veio de todo o país, né? Tinha mais ou menos umas 300 pessoas. E aí falamos também de como constituir esse procedimento, né? E, ao final, eu disse o seguinte: se eu tivesse que formatar um trabalho como esse, eu faria novamente. Só que eu trocaria o nome, né? O pessoal se espantou. Eu disse, eu acrescentaria um O. AGOF. Ações garante um ótimo futuro. Porque agora eu tenho a certeza que é um que bom é negócio. ótimo. Antes, quando eu fiz, eu não tinha essa segurança, mas hoje eu tenho. Agora sim, Tá né? certo? Maravilha. E é isso aí. Acho que a mesma pergunta cabe para o Pedro, né? O Pedro comentou que quando assumiu após o presidente Bassi, acho que o senhor falou das compras de novas máquinas, eu acho que o senhor trouxe ali a modernidade que essa equipe que o Barsi citou precisava para começar a realizar uma comunicação diferente, né? Porque aí a rede social foi fundamental, quem não tinha teve que ter, o Corecon precisou ter rede social para alcançar ali o público. O senhor é um cara que gosta muito de rede social, então como é que foi essa comunicação na sua gestão? Primeiro, é preciso dizer que a compra, a troca dos equipamentos e dos sistemas foi uma coisa combinada, minha com o Barsi, ele não acabou não fazendo, mas a gente combinou, porque chegaram com um projeto lá maravilhoso de 3 milhões de reais. E aí eu falei, não, gente, vocês estão surtando. Isso aqui não é a NASA, né? Na verdade, vocês estão imaginando um Corecon de um tamanho que ele não existe e não vai existir. Então, nós vamos segurar isso e vamos fazer só o essencial.
Então, o que eu exigi? Exigi, já na minha gestão, que toda essa substituição fosse feita com em quanto tempo haveria o retorno desse capital que nós estamos investindo. Então, todos eles vieram em menos de um ano o retorno, ou seja, diminuímos as despesas comprando equipamentos, diminuímos as despesas comprando sistemas. É uma gestão empresarial, isso. Na verdade, é isso. O Corecon não tem, mesmo que tenha dinheiro, não é para jogar fora, né? Então, é preciso disso. Então, só para dizer isso. Com relação à comunicação, eu sou muito ligado a isso desde, sei lá, o Antigo Testamento. Quando eu fui diretor do Centro Acadêmico Visconde Cairu, na FEA-USP, eu já cuidava da parte de comunicação. Nas entidades dentro do Banco do Brasil em que eu presidi ou fui diretor, desde o grupo de agência, o clube da agência, até outras eu também cuidava. E quando entrei no sistema, além de ser conselheiro, simultaneamente no ano de 2008, eu assumi como diretor. E o vice-presidente de comunicação, que é o atual presidente do sindicato, Carlos Eduardo Carlinhos, precisava de ajuda e eu ajudei muito ele naquela ocasião. Comunicação. E logo em seguida eu sucedi como vice-presidente de comunicação. E chegando, e aí durante todo o meu mandato de sindicato era assim. E quando cheguei ao Corecon, e como eu estou fazendo agora, no COFECON também, como conselheiro por enquanto, eu também estou incentivando muito essa questão da comunicação, porque não adianta nada você fazer se não chega a sua mensagem às pessoas. Então eu filtrei eu apontei três, se você se recorda, deve se lembrar que eu apontei 3 metas. Comunicação com os economistas, comunicação com a sociedade e comunicação com os agentes econômicos, ou seja, aqueles que dão emprego para o economista. Falei, olha, nós temos que trabalhar em cima desses 3. Então, a gente tem hoje, graças a você e outras pessoas, o Corecon São Paulo tem excelente comunicação nessas 3 áreas, porque atinge os economistas de uma forma, atinge a sociedade de um modo geral através da assessoria de imprensa e também os agentes econômicos através dos eventos, através das outras coisas que são feitas, para mostrar a importância do economista para essas empresas, para esses empresários, para esses que dão. Então, eu sempre gostei de comunicação. Eu sou chato com a comunicação porque não adianta nada a gente fazer diferente, porque senão quem tem que nos reconhecer para que o projeto continue são os economistas. Então são os primeiros que têm que chegar para eles. E os estudantes também, é claro, né? Porque os estudantes vão ser o futuro da categoria. Então foi isso. Eu dei essas condições porque sempre acreditei nisso. Ótimo. Eu ia fazer só esse complemento. A gente se comunica muito também com os estudantes. A ideia é falar com os alunos do ensino médio para que eles escolham a economia, né? Para que a gente tenha os cursos aí de economia preenchidos, né? E com os estudantes também, né? Para que eles se formem. A gente não precisa falar sobre isso agora, mas a gente tem um gargalo ali de muitas desistências, né? O curso começa com um determinado número de alunos, o senhor sempre falou isso, né? E não é todo mundo... Das maiores desistências no curso superior é o de economia. Praticamente 80% desistem antes de concluir. Há um problema no currículo do curso, há um problema de dificuldade e há um problema também de que outros cursos são mais simples, vai para outro curso fazer, mas depois não consegue o mercado de trabalho. Não trabalho. consegue o mercado de trabalho nobre, né? Eu estou escrevendo 2 e-books agora. Um deles é sobre a atividade do economista como atividade nobre. E o outro deve terminar esse final de semana, mercado de trabalho para os jovens economistas e os economistas com 40 a mais. Então, estou discutindo as 2 coisas. Eu acho que isso é que faz a gente mudar, vamos dizer, a perspectiva do economista. O Barsi vai por um caminho, que é o caminho de você ir amealhando uma carteira, etc. Algumas pessoas não têm essa possibilidade, mas elas têm a possibilidade de trabalhar e chegar num determinado momento e fazer esse caminho que o Barsi está fazendo, de ter dinheiro. O próprio Barsi, eu sei disso, né? Ele já me contou, ele também não deixou o emprego dele até o momento, né, Barsi, em que você tinha uma segurança de sobreviver com as ações. Você tem que manter a sua família. E é isso que a gente tem que fazer como Corecon. O camarada economista precisa, primeiro,
se sustentar. Depois, quando ele já tiver mais ou menos, aí ele faz o que ele quiser. Ótimo. Eu queria aproveitar, a gente vai falar de projetos, você falou do seu livro, depois aqueles papéis que estão ali com o Barsi ali, eu não vi a capa, mas eu tenho certeza do que é e quero falar sobre eles também. Presidente Barsi, agora indo um pouquinho, elevando aqui o nível da discussão para um nível mais macro, qual o grande desafio brasileiro, ou melhor dizendo, o que o presidente Barsi gostaria de ver sendo mudado na perspectiva brasileira, já que tem essa carreira brilhante, viu muitas fases, viu muitos avanços brasileiros e muitos retrocessos. Pensando em termos nacionais, qual é o grande desafio brasileiro que o presidente gostaria de ver transformado? Bom, eu acho que o grande desafio num país como o nosso é tentar orientar as pessoas a exercitarem um sentimento e um conhecimento não só de educação financeira, porque eu interpreto o seguinte: quem tem a consciência de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, para mim ele está financeiramente educado, certo? Para mim o mais importante é ele ter o quê? Ele ter um conhecimento de investimentos, certo? Uma cultura de investimentos. Por quê? Porque ele tendo uma cultura de investimentos, ele tem aí um panorama muito mais aberto, não é isso? E tem, inclusive, a possibilidade de incorporar a sua filosofia de que, num país como o nosso, nós temos que investir na geração de riqueza, não é isso? O conceito de que você tem que aplicar uma renda fixa, ele deturpa muito essa orientação de você investir na geração de riqueza. E a ausência de investimento na geração de riqueza, aliado a outros procedimentos, né, de governos anteriores e do atual governo, que vem aumentando substancialmente os tributos, isso tem feito com que haja uma debandada em termos de investimento, não é isso? Então, a gente percebe isso na diminuição da capacidade de se investir, não é isso? Hoje eu converso com algumas pessoas que têm capacidade para investir, então ele me diz o seguinte: Barsi, eu invisto, só que você tem que me apresentar uma máquina que ela faça o produto. Então, quer dizer, é um negócio difícil, né? Então, o que nós vemos no nosso país? A automação, tá certo? Ela foi progressivamente destruindo a participação do cidadão. A robotização, outra coisa. Então, o país deixou de ter mais contribuintes e mais aqueles que destroem a riqueza, né? Então, o grande problema neste país, na minha forma de interpretar, é o seguinte: há muitos anos é que ocorre uma distribuição errada da riqueza, né? Aquele que gera riqueza, que são aqueles que trabalham na indústria, né? Eles ganham salários pífios, enquanto que outros, que são principalmente o Poder Judiciário, né? Eles ganham salários generosíssimos. Então, aqueles que geram riqueza ganham pouco, e os que destroem a riqueza ganham muito. Então, nós somos um país que mais destrói a riqueza do que gera. Esse, na minha opinião, é o grande problema do Brasil. Perfeito. Tá certo? Cabe a mesma pergunta para você, presidente Pedro. O que você, se pudesse, mudaria no Brasil? Qual que é, então, o nosso grande desafio? E, claro, isso aqui, né, a pergunta é para inspirar os nossos
meninos e meninas economistas, né, o pessoal mais jovem, a falar, ó, se não der tempo para o Pedro, para o Barsi e para o Haroldo, eu também vou tentar pelo menos, né? O que você acha? Qual que é o Pois tema? é um trabalho que é uma distorção que já tem 526 anos e alguém vai ter que resolver. Não sei se vai demorar 526 anos. Espero que não. Quando você vê que na primeira carta Pero Vaz Caminha a Dom Manuel Venturoso, o Pero Vaz Caminha, lá nas últimas linhas, pediu para o rei para ele libertar o genro dele, que estava preso por corrupção na África, e dar um emprego para ele. Você já vê que o país começou errado, porque já começou pedindo favor. Hoje o que nós vemos é a defesa de castas, que tem o poder para tanto. Infelizmente é isso. Quando a gente olha lá, e botando um pouco de história nisso, que... Se o senhor não contar a história, não... Não, a história não minha, né? Na verdade, você pega lá a expulsão dos holandeses do Brasil. Na história oficial, os grandes heróis são os portugueses que expulsaram os holandeses. Só que os portugueses que expulsaram os holandeses tinham sugado os recursos financeiros dos holandeses e gasto não na produção, mas nos luxos. E quando foi para pagar a conta, não tinham dinheiro para pagar porque não tinha produção. Eles expulsaram os holandeses. E o Calabar, que era o camarada que, na verdade, estava defendendo os interesses nacionais, especialmente dos menores, né, das pessoas menores, virou o grande vilão da história. Então, quando você pega esse tipo de coisa, você fala assim, aqui, às vezes, o vilão não é o vilão. O vilão é o herói, mas a gente, né, deixa para lá. Então, hoje, isso que o Barsi falou, eu também divido desse jeito que o Barsi falou. Eu divido em quem produz e quem não produz. Quem produz, eu não estou falando só da indústria, do comércio, não, eu estou falando dos serviços também, porque eu por exemplo, dou resultado para os meus clientes. O meu trabalho é assim. Então, eu acho que eu produzo. Embora eu não produza aqui um copo, água, eu não produzo, mas eu produzo conhecimento, eu produzo coisas que avançam. Mas tem muita gente que não produz. Se nós formos realmente dividir a sociedade dessa maneira, quem produz ou quem não produz, e dar um dimensionamento, acho que nós vamos descobrir que esses que não produzem ganham muito e os que produzem ganham pouco. E enquanto isso não se resolver, isso tem um efeito na sociedade muito grande, no pensamento das pessoas. As pessoas, todo mundo quer acabar aproveitando-se de forma irregular porque ele acha que não tem chance nenhuma na vida, que ele vai continuar como ele sempre esteve, como o pai dele esteve, e aí a gente vai encontrar gente mesmo entre os pobres, olha, não me registra, porque eu preciso continuar ganhando o seguro-desemprego, se você me registrar eu vou perder. É coisa assim, mas por quê? Porque ele acha que todo mundo faz, ele faz também. Então, essa desigualdade de ação, essa desigualdade de riqueza e renda de quem produz contra quem não produz, isso tem que ser resolvido em algum momento. Em algum momento, as pessoas que são prejudicadas por isso têm que se levantar e dizer, chega, vamos parar com isso. Ah, mas o camarada é magistrado, ou o camarada é deputado, ou o camarada é grande empresário, e eu não tenho força. É assim que continua as injustiças, no mundo inteiro. É assim. Eu não sou revolucionário, eu só acho que a gente precisa, enquanto economista, enquanto profissional, a gente precisa esclarecer as pessoas daquilo que é a realidade delas e aquilo que é o direito delas. Não subordinada ao massacre daqueles que têm mais. Então, se não resolver isso, presidente, nós não vamos conseguir sair. Porque sempre a riqueza e a receita, a riqueza e a renda gerada, elas vão ser canalizadas para uma fatia que não produz, uma fatia que não distribui, uma fatia que não gera novos recursos, possibilidades para os outros. Sempre vai, né? E lá, inclusive na nossa lei de economistas, lá no início era assim, ó. E no início não, ainda continua vigorando. Uma das nossas funções é aumentar a renda e a riqueza. Mas não a renda e a riqueza acumulada de forma para os que não produzem. Nós temos que multiplicar isso. Alguém que tem muito,
pode ganhar, ninguém é contra. O capitalismo está aí, vai continuar, mas o que importa é que as coisas sejam um pouco mais, eu diria, solidárias. Aham. Essa é a questão. Pouco mais de isonomia, né, e de oportunidades. Você falou da questão da dificuldade de mobilidade social no Brasil, eu acho que isso é muito importante. Daqui a pouquinho, então, a gente vai para os finalmente. Eu queria que a Denise também fizesse uma pergunta, mas eu queria, aqui, antes de mais nada, perguntar dos projetos, né? Vocês fizeram muito para os economistas, fizeram muito, inspirando muita gente. Pedro deve ter trocentos mil alunos aí, né? E gente que admira ele, Barsi da mesma forma. Presidente Barsi, conta sobre os seus projetos, que a gente quer saber sobre o futuro. O que você tem de projeto? O que está aí nesses papéis? O que você tem de projeto? Que isso que é importante. O projeto é o seguinte, a gente está tentando, de alguma maneira, sensibilizar e inspirar as pessoas a entrarem para o mercado de valores e seguir um procedimento parecido ou igual ao meu, não é isso? E para isso, não há necessidade de uma cultura super dimensionada, né? Então, para você direcionar um foco, você não precisa ser nem rico nem pobre, você precisa pura e simplesmente ser uma pessoa que disponha de uma quantidade mínima de recursos, não é isso? Para falar, bom, o meu foco vai ser o seguinte, eu quero montar uma estrutura que possa me oferecer uma renda mensal compatível com uma existência normal, tá Presidente certo? Barsi, para materializar isso para os jovens que estão nos assistindo agora, se tiver R$500 ali, o cara fez aquilo que o senhor mencionou, que ela gasta menos do que o que ela ganha, e sobrou R$500 por mês. É possível começar esse sonho, chegar a partir desses valores? É possível, é possível. Então, só complementando dos procedimentos que eu interpreto, né? O segundo procedimento é você estabelecer o quê? Uma prioridade. Na razão direta que você estabelece uma prioridade, você dá início a administrar os seus egos e, posteriormente, a controlá-los, tá certo? Quando alguém te oferece alguma coisa que possa ser, eventualmente, um bom negócio, você vai analisar e vai falar, bom, esta é a minha prioridade? Não, então não quero. Então, é uma forma de você algemar os seus egos e deixá-los de uma forma que eles não te Trabalhem contra dominem, você, né? não te dominem, não é isso? O terceiro procedimento é você ter o compromisso daquilo que você enfocou. Então, você, por exemplo, eu quero dar início a uma carteira de renda mensal. Por quê? Porque você tem exemplos de que a carteira de renda mensal ela é viável, tá certo? Então, para você formatar esse compromisso, para você não desviar o curso, é isso? O quarto procedimento é você ter o quê? É você ter disciplina, tá certo? E o quinto procedimento é você ter paciência. Por quê? Porque esses 5 procedimentos, eles podem te ajudar muito a você dar início à formatação de uma carteira de renda mensal. Eu, por exemplo, estou no mercado desde 1967. Cheguei a operar de forma de comprar e vender assim, não na hora, né? Porque naquela época a estrutura especulativa ela demandava um tempo maior. Em 1970, em função dessa quebra dos fundos de previdência privada, então, quando eu tive a ideia, né, de formar esse projeto de Ações Garante o Futuro, daí em diante, então, eu passei a usar esses critérios que eu acabei de colocar. E na época, eu comprava 300, 400 reais por mês. Tá entendendo? Então, é possível a pessoa dar início
a uma carteira de renda mensal através de um projeto. E o que acontece? A experiência que eu consegui foi a seguinte, que nos primeiros 5 anos em que eu comprava as ações, progressivamente eu ia tirando menos dinheiro do bolso. Por quê? Porque o produto do recebimento dos proventos, principalmente dos dividendos, ele ia se acentuando. E na razão direta que ele se acentuava, eu tirava mais dinheiro, menos dinheiro do bolso, não é isso? Até que isso aconteceu até os 5 anos. No 8º ano eu já tinha o quê? Eu já tinha valores que suplantavam. E assim eu faço isso até hoje. Então, é preciso que haja o quê? Compromisso de você querer fazer as coisas, né? Naquela ocasião, eu elegi, né, uma empresa para que eu desse início a essa carteira de renda mensal, uma empresa chamada CESP. Na época, ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, né? Ela custava 50 centavos, ela pagava um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre que era o valor nominal das ações, não é isso? Ela dava uma bonificação de 10% ao ano, porque naquela ocasião existia um elemento no mercado que possibilitava a empresa corrigir o seu ativo imobilizado e, com isso, então, dar mais ações, né? Em 1994, o Fernando Henrique acabou com esse procedimento, então, até hoje, nós não temos mais a correção do ativo imobilizado, não é isso? A correção do ativo imobilizado, no meu interpretar, ele atualizava o patrimônio das empresas, não é? Nós temos empresas que, por exemplo, a Klabin, por exemplo, que é uma empresa que tem uma estrutura florestal muito grande, o valor das terras cresceu 40 vezes e ela não tem isso espelhado no seu balanço, tá certo? Uhum. Então, há uma certa distorção quando você vê um balanço que não tem a possibilidade de atualizar esses valores. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o cidadão tem a possibilidade, sim, de exercitar uma carteira de renda mensal, de dar início a uma carteira de renda mensal. É preciso que ele observe esses 5 procedimentos, que isso vão ajudá-lo muito, né? Porque isso está mais ou menos equiparado ao cidadão que monta uma empresa, né? Se eu monto uma empresa, e você tem o quê? Você tem um caminho a perseguir, você tem desafios, não é isso? Enfim, e é a mesma coisa que você montar uma empresa, tá entendendo? Montar uma carteira de renda mensal, na realidade, é montar uma participação, né, onde você não é dono, você é um pequeno participante, um pequeno acionista. Tenho certeza que muita gente ficou curiosa aqui de aprender um pouquinho mais sobre esses 5 procedimentos. Isso vai virar um livro, vai virar um curso? Como é que faz depois para acompanhar esse tema? Nós estamos, através da confecção de mais um livro, né, que tem uma parte aqui. Então isso virá... Só mostra a capa, se puder, só para criar a curiosidade do pessoal, para o pessoal. Isso aqui é o seguinte, olha. ABC do investimento em renda variável. Por quê, quando, como e onde comprar ações. É isso aí. Maravilha, isso aqui foi só para causar curiosidade. A gente vai ter notícias sobre isso e o Barsi certamente vai falar. Pedro, você responde aí a mesma pergunta que foi feita pro Barsi. Tem um ditado, como é que é? Que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro... E construir uma casa. Não, e ter filhos, não né? Tem um filho, e ter filhos também. Filho eu não tenho, nem vou ter. Então, eu tá tenho. fora. Bom, você eu não tem, nem vai ter. Nem vou ter. Mas o livro saiu e agora comecei a escrever um monte. Tá cheio de livros a meia. Eu sou muito preocupado, no caso, no ambiente das empresas, com a gestão econômica das empresas. Então, eu tenho um livro, que não vai ser desse tamanho, porque eu não vou conseguir vender um livro de 600 páginas,
Nós temos um livro pronto, de 600 páginas sobre esse assunto. Eu vou ter que dividir um pouquinho. Então, do ponto de vista profissional, eu já cheguei à conclusão de que eu preciso continuar trabalhando, porque eu sobrevivo disso, né? E eu prestando serviços, etc., como perito, como avaliador, como reestruturador de empresas, como professor também, que não ganha muito, né? Mas está aí. E que eu tenho que transmitir esse conhecimento adquirido. Seria uma injustiça se eu pegasse todo esse conhecimento que eu, graças a Deus, consegui obter e ficasse tudo para mim. Não seria legal. Então, eu tenho que transmitir de alguma forma. Então, são várias formas de transmitir cursos, livros, palestras, etc. E isso é do ponto de vista profissional. Do ponto de vista institucional, eu ainda espero mais uns 5 anos, no máximo, aos 70 anos, eu encerrar minha carreira no sistema Cofecon-Corecon, porque eu prometo isso para minha mulher desde que eu tinha 50. Faz tempo. Desde que eu tinha 50 anos, viu, Barça? Eu falei assim para minha mulher, eu não vou assumir mais nada. E ela, e aí eu falei, não, o próximo mandato. Aí o próximo mandato eu me candidatava de novo. Aí me candidatava, eu falei, eu não acredito mais em você mesmo, não adianta. Aí eu falei agora, 70 anos. Aí ela falou, eu não acredito também, mas eu vou fazer, porque preciso disso, né? Com relação à profissão, tem aí 65, não sei até quando eu vou trabalhar, o Barça já tem 87, quem sabe eu trabalho até uns 85, se Deus me permitir, e a sociedade, porque essa é outra questão importante. A gente, ao mesmo tempo que tem uma atividade profissional, que tem uma atividade institucional na categoria dos economistas, nós temos um papel na sociedade muito forte. E eu sempre tive, né, através de outras instituições, uma atuação forte social. Nos últimos anos, até o sistema acabou tomando boa parte do meu tempo e eu não consigo ser a mesma coisa que eu era. Mas ainda continuo colaborando, sou sempre consultado para uma série de coisas. A questão é a seguinte, a responsabilidade do Brasil é de todos nós, no final das contas. Eu não sou pessimista com relação ao Brasil, eu sei que tem muitos problemas, mas como eu enxergo várias soluções possíveis, eu tenho que contribuir com isso. Então, a educação é a educação mais direta, que eu diria, ou seja, não tão formal, mas alguma coisa que de fato ajude as pessoas, como isso que o Barça citou, educação financeira. Eu, quando presidente do sindicato, fomos fazer um convênio com o SESC, eles não queriam renovar o convênio, porque a categoria dos economistas está fora daquele conjunto de pessoas que podem ser abrangidas pelo SESC. Eu fui falar com o diretor, eu falei, olha, eu não posso te dar alguma troca, então dei o auditório lá no Pacaembu, ele falou assim, não serve. Isso não serve para nós. Eu falei, e se eu vier dar curso de educação financeira aqui para os seus funcionários e para os seus frequentadores, o que você acha? E aí comecei a dar palestras de educação financeira para os funcionários e para os frequentadores das unidades do SESC. Dava 5, 6, 7 cursos, curtos, né, de 3 horas para as pessoas. E ao sair disso, eu percebia que as pessoas tinham aproveitado, tinham entendido. E mais, quando eu voltava naquela unidade, as pessoas me diziam o que elas tinham progredido na vida adotando os princípios que eu falei. Alguns não aceitam, né, Barça? Porque uma das coisas que as pessoas não querem é abrir mão de certos privilégios, de certos gostos, né? Você mesmo disse, prioridade. Então a pessoa, mas eu vou deixar de sair sábado à noite? Eu falei, não, você tem que escolher o que você quer. Você quer o dinheiro agora ou você quer o dinheiro depois? Você já pensou no seu futuro? E assim por diante a gente vai dialogando e tentando convencer. Então, alguns projetos sociais com pessoas de mais idade, crianças também, eu também tenho. Mas são coisas que eu tenho que achar tempo para fazer, né? Maravilha. Denise, que é uma das representantes aqui, então, do nosso belíssimo corpo de funcionários, né? Que começou com vocês, a melhoria e o aprimoramento dos funcionários que a gente tem. Denise, faz mais uma perguntinha, eu vou para a questão final aqui para eles. Joia. Bom, eu estou aqui representando também, não só os funcionários, mas as mulheres.
Então, eu queria perguntar para os senhores sobre a participação das mulheres economistas. Pedro tem números aí de mais mulheres no COFECOM. Eu estava vendo aqui, a gente tem hoje, nosso plenário hoje tem mais mulheres, a gente tem 9 conselheiras. Então, o senhor fala um pouquinho sobre isso, como é que o senhor vê a participação, o crescimento das mulheres aí na nossa profissão? Olha, sinceramente, eu não distingo, né? Homens e mulheres. Eu interpreto cabeças, certo? Cabeças que possam conduzir um processo econômico a um resultado positivo. Se for mulher ou se for homem, pouco importa. O que importa é que a cabeça seja bem direcionada, tenha uma estrutura boa, tenha princípios de gestão, assim, vamos dizer, definidos, não é isso? E que seja também uma vencedora ou um vencedor. Eu não coloco essa diferença entre homem e mulher, sabe? Eu acho que nós somos todos iguais, tá entendendo? O que vale é o aprimoramento da cultura. Por isso é que eu contemplo muito o instrumental chamado cultura de investimento. A pessoa tem que ter a noção daquilo que é melhor ela fazer, tá? O Pedro Afonso se empenhou muito em aprimorar a educação financeira, mas eu interpreto que quem não gasta mais daquilo que ganha já está financeiramente educado. Ele precisa ter o quê? Uma cultura de investimento para saber o que é investir num imóvel, o que é investir numa empresa, o que é investir numa atividade, enfim, saber diferenciar isso, tá certo? Então, para mim, nunca eu coloquei um homem na frente da mulher ou uma mulher na frente do homem. Eu sempre considerei os dois, desde que eles tenham a necessária capacidade, tá ok? Eu diria o seguinte, eu partiria já da própria história, e entendendo que as mulheres não economistas estão mais avançadas do que nós, economistas, né, da que a nossa categoria nessa valorização. E por que eu falo valorização? É igual o Barsi falou, depende muito da capacidade, mas é preciso também entender que houve certos bloqueios sociais para que a mulher avançasse. A minha mãe, que tem 94 anos, Dona Antônia, é brilhante. Se ela tivesse tido a oportunidade de estudar mais, ela só pôde estudar 1 ano. E se ela pudesse se desenvolver, ela seria uma profissional brilhante. Mas ela não pôde. Eu estou dando o exemplo da minha mãe, mas eu conheço muitas outras mulheres que são assim. No Corecon São Paulo, nós tínhamos, quando eu assumi em 2022, nós tínhamos cerca de 17% do conjunto dos economistas eram mulheres. Quando eu deixei em 2024, nós tínhamos 23%. Então, houve um aumento de 6%, em termos quase 1.000 mulheres a mais, né, no quadro de economistas. E aí a gente pensou o seguinte, nós também precisamos ter a forma de entender o mundo da mulher dentro do plenário. Porque, querendo ou não, a mulher tem uma perspectiva diferente do homem. Nós somos diferentes, nós somos complementares. Talvez eu seja mais racional do que a minha mulher, mas a minha mulher traz também aspectos que eu não tenho. Então, aí nós começamos a compor o plenário com outras mulheres. Quando nós começamos, o Barsi era presidente em 2009, nós tínhamos uma mulher no plenário em 24, uma. E aí a gente foi ao longo do tempo dando a equiparação, 2 mulheres, às vezes não dava para ter 2, porque não tinha candidatas efetivas, suplentes. Então hoje temos mais de 1/3 de mulheres. Aliás, 1/3 é mais do que a proporção que hoje existe de mulheres registradas no Corecon São Paulo. No COFECOM aconteceu a mesma coisa. No COFECOM, o ano passado, nós tínhamos 10 mulheres e 8 homens como efetivos. Este ano tem 9 mulheres e 9 homens, então equivalente.
Qual é o nível de participação em termos de registros no Brasil todo? Não chega a 25% de mulheres. Mas isso é uma história, porque a gente está pegando o quê? O estoque. Quando eu falo estoque, desculpe, não estou falando que mulher é estoque. Conceito econômico, né? Estou dizendo o seguinte, tem uma história, durante muitos anos não havia mulheres registradas. Aliás, você pegar o livro História do Corecon, você vai ver uma foto lá, que eu já tinha na primeira edição, pedi para manter, de uma sala na USP, Barsi, de 1956. Uma sala de alunos de economia da USP. Eu acho que lá em volta tinham 60 homens e uma mulher. Depois as mulheres começaram a ser maioria. E não apenas maioria. Elas começaram a ser, dentro das turmas de economia, as alunas mais dedicadas. Eu cansei de entregar prêmios para o melhor aluno, que era mulher, não homem, nessas colações de grau que a gente vai. Então, eu acho que é um enriquecimento para a categoria, para nós, a gente ver essa nova perspectiva que as mulheres trazem. As mulheres são melhores do que os homens? Eu não diria. Eu diria que nem os homens são melhores do que as mulheres, nem as mulheres são melhores que os homens, mas são características diferentes. E a economia é exatamente isso, é a soma de todas essas características, dessas circunstâncias, é que faz a economia funcionar. As mulheres são as decisoras, né, Barsi, da maioria do consumo, não é? A mulher, na minha opinião, ela começa com um segmento da economia chamado economia doméstica. Isso. Né? Ela controla o orçamento familiar, normalmente, né? Às vezes ela tem que bancar todo o orçamento quando ela é abandonada, tem essas coisas todas, né? Então, acho que, de alguma forma, a gente deve valorizar. Com isso, significa que homens têm responsabilidade e que mulheres têm responsabilidade. Eu acho que é basicamente isso, e é o que a gente tentou trazer para o plenário do Corecon. Muito bem. Só rapidinho, a gente espera ter neste programa aqui, nesse papo, em breve, uma ex-presidente do Corecon São Paulo. Nós temos lá na galeria de presidentes uma mulher só e a gente precisa alterar essa característica lá também. Bom, papo bom. Passa rápido, eu queria agradecer aqui de verdade ao Pedro Batista, que é o nosso diretor distrital da Regional Sul do Ciesp, onde a gente gentilmente está gravando aqui esse trabalho. Agradecer também de verdade aos nossos presidentes, a Denise, e a palavra final, eu queria ouvir assim, o que você, Barsi, deixaria de recado final para quem vai assistir a gente? Uma dica, um livro, uma lição, alguma coisa que seja legal você deixar aqui como mensagem final. Bem, a minha mensagem sempre é direcionada no sentido de tentar convencer, não é isso? O cidadão a seguir uma trajetória como a minha. Eu tenho tido muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Barsi, você mudou minha vida. Eu falei: não fui eu, foi o que eu fiz e a orientação que eu te dei. Quem mudou a vida foi você mesmo, tá correto? Uhum. Então, eu mostrei o caminho e é o que eu procuro fazer, mostrar os caminhos onde eles possam eventualmente alcançar um futuro, né? Assim, um futuro financeiramente confortável, tá certo? Porque eu acredito que a partir do instante em que o cidadão alcança um futuro confortável, não é isso? Ele acaba eliminando 80% dos seus problemas. Então é uma forma de melhorar a sua situação, a sua vivência neste mundo, tá certo? E é o que eu procuro desempenhar e fazer. Maravilha, obrigado. Tá bom? Pedro, você, o que você deixa de recado final aí, de dica, livro, lição? O que você gostaria de dizer para quem vai nos assistir? Quando eu entrei na Faculdade de Economia da USP, em 1978, a gente não tinha a menor ideia do que era a Corecon. O FECOM, ninguém falava sobre isso dentro da sala de aula. Passei os anos lá, depois eu mudei para outro curso de economia, passei no banco, a gente só ficava sabendo do Corecon no dia em que chegava o boleto de mensalidade.
E eu fui presidente 4 vezes do Corecon, coisa que eu nunca imaginava que seria. Nem mesmo conselheiro. Eu fui convidado a primeira vez pela minha atuação junto aos peritos. Depois, acho que gostei do jeito e comecei a me candidatar. Hoje sou conselheiro federal, em primeiro mandato, segundo ano, e nunca esperava que acontecesse isso. Eu digo para as pessoas, a gente não pode planejar demais a vida. A gente vai planejar, mas os desafios vão sendo colocados para a gente de acordo com as nossas atitudes diante das realidades. Se eu fosse uma pessoa que não age, muito provavelmente não estaria aqui. Acho que dentro do sistema, a gente procura valorizar hoje todas as pessoas, sejam os conselheiros, sejam os funcionários, sejam os economistas, estudantes, professores também, a gente tenta valorizar todos. E é isso que faz a diferença quando a gente profissionalmente está lá sentado na mesa, trabalhando. Porque eu sei que atrás de mim, ou me amparando de alguma forma, eu tenho uma estrutura que me dá muitos subsídios, que me dá muitos colegas que podem colaborar comigo, fazer parcerias, que são pessoas que eu posso consultar, e eu também sou muito consultado para poder ajudar a encaminhar essa carreira. E a partir disso é que dá esperança de que a gente pode mudar, continuar mudando o Brasil de forma a ser mais justo, mais solidário, mais próximo daquilo que é a necessidade de todos. Porque quando eu falo de todos, eu estou falando dos mais ricos, dos mais pobres. Eu tenho a convicção de que não há uma anteposição dessas felicidades, entre aspas. Que todos podem ser felizes de acordo com um equilíbrio que seja bom para todo mundo. Maravilha. Bom, vamos encerrar. Fiquei muito contente de vocês terem estreado aqui conosco esse projeto, que é o Papo de Presidente. Tem muito mais novidade, a gente está tentando trazer muito mais elementos, muito mais coisas para ajudar esse cotidiano do economista, com informação, com mais ferramentas de trabalho, com mais possibilidades de fazer as suas carreiras. Denise, você dá a mensagem final aí, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês estreando isso aqui. Se quiser encerrar. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Haroldo, pela condução do programa. Pedro, Barsi, foi um papo maravilhoso. A gente ficaria aqui batendo esse papo há muito tempo. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa, que vai estar a partir de agora na TV Economista. Um beijo, até o próximo Papo de Presidente.